Ó, pessoal, estamos aqui no terreno nosso. Vai, ó, como ele já tá bonito, ó. Song on my tongue. You're more real than the skin on my bones. You're more real than the song on my tongue. Your thoughts define. You're inside me. You're my reality. Thoughts define you. You're inside me. You're my reality. Thoughts define me. You're inside me. You're my I belong to I belong to you. You've written your name on my heart. I belong to I belong to you. Came running down my prodigal road. You came running with a ring and a roll. Grace is a collision on the way back home. In the arms of a father who won't let go. You came running down my prodigal road. You came running with a ring and a roll.
Aí, pessoal, boa noite a todos, né, que estão aí nos assistindo a mais essa edição aí de estudo, né? Estamos aí evoluindo tecnologicamente, estamos aí com uma equipe de produção, fazendo a produção do programa, do nosso estudo, né? Nós estamos cheios de graça. Deus é bom demais. Amém? Como é que tá? Tudo na paz? Depois vocês vão me dando aí um feedback, né? Para ver se o som está bom, para ver se está funcionando tudo certinho. Deixa eu botar esse negócio aqui. Vocês só vão me dando aí um feedback do som, né? Se o som está bom. Glória a Deus. E hoje a gente vai, então, né, dar sequência ao nosso estudo, né? Vamos dar sequência ao nosso estudo de João. Deixa o pastor organizar aqui. Vamos dar sequência ao nosso estudo de João, né? Estamos vendo aí João capítulo 11. Amém? Ô Juninho, depois só me dá um ok se o som tá saindo aí bem. E hoje a gente vai ver João, vamos começar João capítulo 11, né? A gente terminou na semana passada, nós terminamos João 10, né? E agora a gente entra aí e começa com João 11. Amém? Glória a Deus, vamos orar então. Pai, nós oramos, te damos graça por mais essa noite. Muito obrigado, Pai, por mais esse tempo de ensino, de estudo. Que o Senhor venha sobre nós, venha com o teu Espírito, Deus de sabedoria sobre nós. Venha, Deus, com esse Espírito abrindo a nossa mente, abrindo o nosso entendimento, levando-nos, Deus, a um lugar de descanso, a um lugar, Pai amado, de paz, levando-nos, Deus, a um lugar, Deus, de compreensão, levando-nos, Senhor Jesus, a um lugar, Deus amado, de sabedoria e de discernimento, Pai, no nome de Jesus. Abençoa cada filho teu que está ouvindo, nós te pedimos, Pai, no nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Só não esqueça de dar um okzinho para mim ali, se o som tá bom. Amém? Vamos lá então, queridos. Muito bem. Nós terminamos então João capítulo 10, né? João 10, 40, e diz assim, o João 10, 39, né? Nós terminamos ali o capítulo de João 10, 39, termina com os fariseus, né, querendo prender Jesus, né, como sempre eles querendo prender Jesus, né, diz assim, procuravam, pois, prender outra vez, mas ele escapou de suas mãos, né. Então, novamente, a gente terminou o capítulo 10, né, de João, versículo 39, com a religião, os fariseus, né, tentando prender Jesus. E aí, depois do capítulo 40, o versículo 40 diz assim, e retirou-se outra vez para além do Jordão, para o lugar aonde João tinha primeiramente batizado, né? Então, 40, 41, muitos iam ter com ele e diziam, na verdade, João não fez sinal algum, mas tudo quanto João disse, deste era verdade. E 42, e muitos creram nele. Então, né, Jesus, depois desse embate que a gente viu, né, de Jesus com os fariseus, né, na festa do Hanukkah, na festa da dedicação, né, e aí a gente viu agora que Jesus... Ótimo, obrigado, Juninho. A gente viu agora que Jesus, então, o que aconteceu? Ele, né, novamente, né, escapando, né, dos judeus, né, daqui que queriam matá-lo, ele foi... Aí a gente começa, vamos já entrar no capítulo 11, aí Jesus, o que aconteceu? Ele foi para a região onde ele havia sido batizado, onde João estava batizando. Eu tentei aqui, deixa eu ver se eu vou conseguir, aqui. Bom, eu tentei... Vamos ver, João 11, eu tentei, vamos ver se vocês vão conseguir ver aqui com a minha setinha do computador, para nós ter uma ideia de onde Jesus foi. Então, deixa eu tentar aumentar a apresentação maior. Aqui. Então, Jesus, ele estava no Jordão, ele estava aqui, ó, ele estava em Jerusalém, não sei se vocês vão conseguir ver, perto da Judéia, em Jerusalém, né, onde eu estou mostrando ali, ó, ele estava aqui em Jerusalém, ou seja, quando a palavra diz, né, que ele foi
para onde João estava, né? Ele foi para essa região aqui, muito próximo ali da Galileia. João estava, né, segundo, né, o Jordão aqui, essa ponte, esse risquinho azul aqui é o Jordão. Então o que aconteceu? Jesus ele saiu daqui de Jerusalém e foi, né, dessa região onde o João estava batizando. E ali ele ficou com os seus discípulos, né? Eu acho que vocês estão conseguindo ver ali a marquinha do computador ali, né? Do mouse, né? Entende? Então João ele foi para ali com os seus discípulos, né? Ele saiu da região né, da região ali da região de Jerusalém, que é onde eles queriam matá-lo, né? E foi meio que foi ele e os seus discípulos, né, para essa região, né, lá perto do Jordão, onde João estava batizando. Amém? Muito bem. Então aí Jesus estava lá com os discípulos. Eu vou ler depois aqui no trabalho, mas agora esse versículo, o capítulo 11, né? O capítulo 11 é um capítulo de transição que é chamado, né? Então o que aconteceu? Lembrando, vamos, né, entrar no tempo, né? Lembrando que Jesus, o que acontece? Ele está aí na festa de Hanukkah, é mais ou menos dezembro, né? E ele foi crucificado, né? E ele foi crucificado na Páscoa, e mais ou menos abril. Então nós estamos aí falando de mais ou menos 3 meses e meio a 4 meses da crucificação de Jesus, tá? Então é esse aí mais ou menos o tempo, né, que nós estamos da sua crucificação, tá? Da sua crucificação. Da sua crucificação, amém? Então, o capítulo 11, isso é importante, o capítulo 11 e 12 são chamados de capítulo de transição. O que acontece, né? O capítulo 11 e 12 são capítulos onde Jesus transiciona, né? Ele vai transicionar do ministério público, né, de Jesus, onde ele se apresentava como Messias, onde ele fazia os seus milagres, onde ele se apresentava para o povo, onde ele ficava, né, se mostrando ali como o Messias, se apresentando. Agora, esse ministério público de Jesus, ele encerra aqui no Evangelho de João, tem esse período de transição, o capítulo 11 e 12, onde ele fica só com os seus discípulos. Então ele fica ali, ele passa, né, os 3 meses e meio, 4 meses com os discípulos, entende? Ou seja, instruindo, a ideia de Jesus é instruir os discípulos para o que haveria de vir, que é o capítulo 13 em diante, que é o que é a paixão, né? O tempo de paixão, de crucificação, onde ele vai ser entregue aos seus algozes e vai ser crucificado. Amém? Então, o capítulo 11 e 12, o que a gente vê agora, é um capítulo onde ele está com os seus discípulos, né? A função desses 2 capítulos é intermediar, né, o ministério público de Jesus com o período da paixão e crucificação do Senhor. Amém? Então, o que está escrito aí? Na passagem anterior, no versículo 40 e 42, marcaram o fim do ministério público de Jesus. Vocês podem acompanhar, né? Eu acho que está dando para ler aí. Eu procurei fazer uma letra maior. Dá até para aumentar um pouquinho mais. Na passagem anterior, nos versículos 41 e 42, marcou o fim do ministério público de Jesus. Nesse ponto, ele começou a recolher-se e ministrar para seus discípulos, né, e aqueles que o amavam, enquanto preparava para enfrentar a morte, entende? Então Jesus agora ele deu uma retirada, ele e os discípulos, né, para preparar os discípulos para a sua crucificação. Continuando, esse é uma observação que eu achei muito legal, assim, muito, olha só, Israel, né, a última frase ali, Israel recebeu seu dia, né, seu dia de oportunidade, o sol estava se pondo e a noite estava chegando. Ou seja, o que é que essa frase o autor quis dizer, né? Que Jesus esteve em Israel, pregou Israel, se apresentou para Israel, né? Então eles tiveram a oportunidade de se converterem, né? Israel recebeu seu dia de oportunidade. E foram vários dias, né? Vários dias
que o Senhor estava nessa região, que o Jesus, né, ele estava, né, desde a Galileia, Judéia, que nós acompanhamos já desde do João capítulo 1, assim, a trajetória de Jesus, os passos de Jesus, os milagres de Jesus e a oportunidade, né, que sempre foi dada para eles se converterem, para eles reconhecerem ele como Messias. Então, ou seja, eles receberam ali o próprio Jesus, né, o próprio Jesus pregando, se apresentando e falando para se converter. Amém? Continuando. Isso aqui, ó, vocês olham aqui que eu estou falando do capítulo 11 e 12. Então, essa introdução, esse prólogo, né, juntou os dois capítulos, que é o que eu falei, são capítulos de transição, né, de uma parte da história para outra parte da história. Os dois próximos capítulos, que é o 11 e 12, são uma transição para os capítulos de 13 a 21, que registram a paixão de Cristo. Amém? Então a gente está entrando agora no capítulo 11, né? Que é justamente um capítulo, são capítulos transitórios para a próxima, que é a paixão de Cristo. Continuando, acho que dá para te acompanhar aí. Caso não dê, vocês vão me dando um toquezinho aqui, gente. Muito bem. Agora a gente, continuando ainda, né, capítulo 11 e 12, essa sessão pode ser assim dividida. Olha só o que acontece agora nesses dois capítulos, né? Primeiro, Jesus ressuscitando os mortos, no capítulo 11. Depois, a conspiração para matar Jesus, capítulo do 11, versículo 45 a 57. A unção em Betânia, capítulo 12, versículo de 1 a 8. A entrada triunfal em Jerusalém, né? Capítulo 12, versículo 9 a 19, a reação dos gentios e a reação dos judeus. É o que a gente vai começar a ver a partir de agora, conectando com o capítulo 12 e terminando na crucificação e ressurreição do Senhor. Amém? Ou seja, nós estamos aí há mais ou menos 3 meses e meio, 4 meses, para a crucificação do nosso paizão Jesus Cristo. Glória a Deus, o pastor, né? Vamos continuar. A preparação, agora o capítulo 11, né? Capítulo 11, ele está dividido assim, nós vamos ver. A preparação para o milagre, esse grande milagre. A gente acabou de ver, né? Aquele milagre onde incontestável, né? Qual foi o milagre? Não sei se vocês estão lembrados. Qual foi? A cura do cego de nascença, que foi no capítulo 9. Milagre esse que não tinha como contestar a origem messiânica de Jesus, não tinha como contestar a divindade de Jesus, porque todos sabem, o modus operandi, né, desse milagre, tudo o que aconteceu, tudo dava a crer, né, tudo apontava para Jesus como sendo o Messias. Então, agora, o que aconteceu, esse próximo milagre que a gente vai ver, ele não, tipo assim, Jesus, ele não quis deixar sombra de dúvida, né, sobre a sua divindade, o seu poder, da onde que ele veio. Olha só, então a preparação para o milagre, depois a chegada de Jesus, né, no local do milagre, o milagre em si e os resultados do milagre. Ah, pastor, qual é esse milagre? O que a gente vai ver, o capítulo 11 fala exatamente do milagre, né, da ressurreição de Lázaro, né, aquele homem que estava 4 dias, né, morto, e Jesus foi lá, depois de 4 dias, ele já estava, né, na tumba, lá já estava enterrado no sepulcro, e Jesus chamou ele para fora, e aquele homem, ele não somente viveu, né, mas muitas das suas funções foram reconstruídas, né, porque 4 dias de morto, né, 4 dias o próprio organismo já começa a se decompor. Então Jesus somente não ressuscitou ele, mas além essa ressurreição, né, esse fato essa ressurreição de Lázaro, ele foi muito forte, né, falou poderosamente, né, àquele povo e consequentemente foi o milagre que encaminhou Jesus para a cruz. Continuamos. Mais um sinal glorioso de Jesus, milagre esse que novamente provocou divisão de pensamentos.
os que creram e os que não creram. Jesus está aqui à beira para enfrentar a cruz, né? O pouco tempo que Jesus tinha nessa área chegou ao fim, né? Nessa área que eu falo ali, que eu escrevi, Jerusalém, na Judéia, naquela região. Então, o pouco tempo que Jesus tinha ali chegou ao fim. O pouco tempo que Jesus tinha nessa terra está chegando ao fim. João nos fala no versículo 55 a 57 do capítulo 11, né, do retorno de Jesus a Jerusalém, para agora, dentro de dias, né, enfrentar a cruz. No Evangelho de João, vamos ver uma mudança de ódio e de rejeição para um testemunho indubitável da glória de Cristo. Amém? O pastor vai ler de novo. No Evangelho de João, vamos ver uma mudança de ódio e rejeição. De ódio e rejeição para um testemunho indubitável da glória de Cristo. Amém? Como pastor, né? Eu vou ver o que é indubitável. Amém? Vamos ver porque eu não quis mudar. Eu acho que quem escreveu indubitável eu não lembro. Mas vamos ver o que é indubitável, né? Eu botei aqui, ó. Indubitável. É um significado de indubitavelmente. É um advérbio de maneira indubitável, ou seja, sem dúvidas. Aquele milagre que Jesus fez, né? É indubitável, não tem dúvida. Sem dúvida, com certeza, né? Aqui tem um exemplo. Eu preferia indubitavelmente comida chinesa. É um exemplo, né? Ou seja, não tem dúvida, né? Não tem do que duvidar. Sobre o que não se pode questionar nem duvidar, inquestionavelmente. Amém? Então, essa é a origem, né? É o significado da palavra indubitável, ou seja, sem nenhuma sombra de dúvida. Ou seja, é um testemunho sem dúvida da glória de Cristo. Amém? Glória a Deus. Então, a ressurreição de Lázaro, né, foi assim algo que não tem como, né, não tem como duvidar. Ou seja, sabe, Jesus, ele voltou lá, esperou, né? A gente vai ver a história aqui, né? Vamos ler o Evangelho, mas ele esperou para dar os dias, para assim, ó, porque se ele voltasse talvez 1 dia, 2 dias antes, ainda poderia, né? Segundo na época, a gente vai ver isso também, sobre alguns costumes judaicos, eles falaram que ele não estava morto, mas assim, ó, para deixar indubitável, sem dúvida, ele esperou e foi depois de 4 dias e ressuscitou Lázaro. Tá? Isso aqui é para não deixar, né? E outra coisa interessante também, que a gente vai ver, é que Jesus, com o advento, né, olha só, vamos pensar, né? Jesus, ele estava com os discípulos, né, num período refugiado, mas ele estava junto com os discípulos, né, conversando com os discípulos, ensinando os discípulos, também estava encorajando os discípulos ao que estava por vir, né? Ao que estava por vir. Agora, interessante que nessa aula de encorajamento, né? Nessa função de que Jesus estava encorajando-os, o que acontece? É claro que, como a gente tem falado, tudo em Deus, tudo com o Senhor, né? Tem a intenção, tudo é intencional. Agora, nessa oportunidade, né? Preste atenção, nessa oportunidade, nessa situação de Jesus estar ali com seus discípulos, preparando-os, né, para o que haveria de vir dentro de meses, o que acontece? A oportunidade de ele ressuscitar uma pessoa. Ou seja, ele estava antecipando, né? Para os seus discípulos, né, o seu poder de ressuscitar, o seu poder sobre a vida, né, o seu poder sobre a morte. Ele estava dizendo para os discípulos, era mais encorajando os seus discípulos, né, do que aquilo que ele iria ser crucificado, iria ser morto, iria para o sepulcro. Mas, assim como Lázaro, né, ele tem o poder, né, ele tem o poder sobre a vida de ressuscitar, né? O anjo da vida o visitou.
e ressuscitou. Amém? Olha que lindo, né, da parte de Senhor, como ele preparou, né, os seus discípulos, sabendo, né, do medo que haveria de vir sobre os seus discípulos, e mesmo assim veio, né, o temor que eles sentiriam, né, e mesmo assim, com essa manifestação de poder, eles ficaram com medo, mas, né, ele ensinou os discípulos o poder que ele tem sobre a morte. Amém? Vamos continuar então? Deixa o pastor. Amém. Vamos continuar. O poder que ele tem sobre a morte. Voltamos aqui. Toda rejeição e ódio não poderam ofuscar a sua glória exibida na ressurreição de Lázaro. Esse milagre evidenciou a glória de Cristo de 3 maneiras. Quais foram? Testemunho. Deus deu, né? Aqui não é Deus, tá? Deu testemunho da sua divindade. Deu testemunho da sua divindade. E fortaleceu a fé pessoal dos discípulos e conduziu diretamente à cruz. Então, esse milagre, né, de ressuscitar o Lázaro, o que aconteceu, né? O que evidenciou? O que evidenciou? O testemunho da sua divindade, ou seja, não tinha mais dúvida que Cristo era, né, verdadeiramente Filho de Deus, verdadeiramente divino, verdadeiramente vindo do céu. Fortaleceu a fé do pessoal dos discípulos, aquilo que eu havia falado há pouco, né, e conduziu-o diretamente à cruz. Então, a gente vai ver isso também depois ali, foi exatamente um milagre que foi assim a porta, né, para ele para a crucificação. Estava enfermo Lázaro de Betânia. Agora a gente vai para o versículo 1. Então pega a tua Bíblia, João, capítulo 11, versículo 1. E vamos começar. Amém? Todos com Bíblia na mão aí. Glória a Deus. Vamos lá. Estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta, né? João, capítulo 1, versículo 1. Estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Glória a Deus. A ressurreição de Lázaro é o ponto alto, né? E clímax, é o ponto alto e o sinal mais dramático no Evangelho de João. Lázaro significa a quem Deus ajuda. O que é Lázaro? Significa a quem Deus ajuda. E ele é também a pedra fundamental do ministério público de Jesus, ou seja, é aquele assim para não ter dúvida nenhuma da sua divindade. Até aqui, é interessante até aqui, no Evangelho de João, Jesus ele fez 6 milagres, né? 6 milagres. Primeiro, a transformação de água em vinho. Está lá em João capítulo 2, que a gente viu, lá em Caná da Galileia, onde ele, num casamento, transformou água em vinho. A cura do oficial, né? A cura do oficial. Depois, no capítulo 5, né? A cura do paralítico, aquele paralítico de tanque de Betesda, 38 anos paralítico, que Jesus o curou. Depois, no capítulo 6, a multiplicação de pães e peixes. Lembra lá em Betsaida, lá na Galileia, em Betsaida, no monte, onde o Senhor alimentou 5.000 homens. Então, ali os estudos falam em 12 a 15 mil pessoas, multiplicou 5 pães e 2 peixes, e aí depois ele foi para Cafarnaum, o povo foi atrás dele, e aí ele se declarou como sendo o quê? O pão da vida, né? Ali, então, outro milagre. Depois, Jesus andando sobre o mar, lá no capítulo 6, é outro milagre que ele fez. Depois que ele transformou o pão, ele fez a multiplicação do pão, né? O que aconteceu? Os discípulos com o seu barco passando o mar da Galileia, e aí veio uma tempestade e Jesus andando sobre o mar. Foi outro milagre. E no capítulo 9, a cura do homem cego de nascença, que também a gente acabou de ver há poucos dias atrás aí. Amém? Então foram 6 os milagres de Jesus contados pelo apóstolo João.
Glória a Deus, pelo evangelista João, que a gente viu. Então agora nós estamos entrando no 7º milagre de Jesus. O 7º e o último, né? Fora a ressurreição, milagre de Jesus. Então, até eu botei bem grande ali, ó, o 7º milagre. É interessante falar, né? Que esse 7º milagre, ele é registrado somente aqui no Evangelho de João. Tá? Os outros evangelistas, né? Eles não registram, né? Esse milagre, né? De Lázaro. Então, esse milagre aqui, somente João registrou ele. Amém? Então, a ressurreição de Lázaro é a mais incisiva dos milagres de Jesus até aqui. Mais monumental, isso é interessante também a gente estudar, analisar e saber. Ele foi mais monumental porque Jesus, ele ressuscitou também. Lá em Lucas, capítulo 7, o filho da viúva de Naim. Jesus estava passando com seus discípulos, havia um cortejo fúnebre, havia uma viúva chorando, Jesus parou o cortejo, Jesus foi do lado do caixão, estava lá um menino, estava para ser enterrado. O que Jesus disse? Jesus ressuscitou o menino e devolveu o menino em vida para aquela viúva, na cidade de Naim. E também foi mais forte, né? Ou seja, ele também foi mais monumental que a ressurreição da filha de Jairo. Vocês lembram que Jairo, né, foi lá chamar ele, que a filha estava morta, Jesus, então ele saiu com seus discípulos. Aí nessa ida para ressuscitar a filha de Jairo, ele encontrou aquela mulher que estava com fluxo de sangue, lembra? E aí ele foi até Jairo, ele viu que a menina estava morta, os pranteadores estavam fazendo, já chorando na sala, ele entrou no quarto, né, Jesus, Tiago e João, e a mãe e o pai, né, da menina, e Jesus ali ressuscitou aquela menina. Então foram 2, e esse aí o terceiro, que é a ressurreição de Lázaro. Mas pastor, mas por que a ressurreição de Lázaro foi mais monumental? Porque esses 2 que ele ressuscitou, tanto a filha de Lázaro, a filha de Jairo, quanto o filho da viúva de Naim, eles tinham recém-morrido, né? Então a filha de Jairo estava em casa ainda, né? Estava em casa ainda. A filha o menino, né, o filho da viúva de Naim estava indo para ser enterrado. Então eles estavam recém-mortos. Lázaro não, Lázaro já estava apodrecendo, já estava 4 dias morto. Então, por isso que foi monumental. E esse apodrecer, 4 dias morto, foi providencial, isso foi intencional, né? Jesus deixou mesmo, né, para que ele mesmo disse, para que fosse manifesto a glória de Deus através da vida de Jairo, através da morte de Jairo, né, de vida e morte de Jairo. Amém? Esses 2 fatos que o pastor citou para você, se você quiser anotar, tu pode anotar ali, ó, tá lá em Lucas, capítulo 7, versículo 11 a 16, onde ele ressuscitou o filho da viúva de Naim, e a filha de Jairo está em Lucas, capítulo 8, versículo 40 a 56, né? E agora o Lázaro a gente está vendo em João, capítulo 11. A Bíblia é ou não é show de bola, não é? Quando tu começa a estudar, tu começa a ligar as coisas, não é? Isso é fantástico. Né, quando tu começa, não abre assim para nós, né? Isso é tão difícil ler a Bíblia. E é mesmo, às vezes. Mas quando a gente começa a estudar, a ler, né, a interligar as coisas, né, a olhar as coisas com os olhos de Jesus, a olhar as coisas como se a gente estivesse lá, né, não fica fácil? É fácil, né? Fica, porque aí a gente começa a fazer parte da história, né, a contextualizar, a entender. E aí, cada vez que a gente estuda, cada vez que a gente para ler, cada vez que a gente entende, a gente vai tendo uma vontade, porque a gente não vai achando mais uma coisa tão estranha, tão difícil, porque vai fazendo parte do nosso dia a dia, né? Então, isso que é lindo de estudar a palavra. Vamos lá, essas ressurreições ocorreram imediatamente após a morte, isso eu já falei, né? Lázaro foi ressuscitado 4 dias depois de morto, o processo de decomposição já estava em andamento. O processo de decomposição já estava em andamento. Aí a gente aperta aqui, capítulo 11, versículo 39, diz assim: Então ordenou Jesus, tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto, Senhor, já cheira mal, porque já é 4 dias. Ou seja, ele já estava se decompondo. Amém? Por isso que foi tão fenomenal, né, essa ressuscitação, o ressuscitar de Jairo. Glória a Deus. Continuamos. Vamos lá.
Um fato muito providencial é que indica e antecipa o que estaria para acontecer com o próprio Jesus. Eu já falei, né? Porque como ele ressuscitou já, 3 meses depois, o ressuscitado estaria sendo ele. Morte e ressurreição. A ressurreição de Lázaro foi o evento que precipitou a decisão dos líderes judeus para prender e julgar Jesus por blasfêmia. Isso aí, eu já falei também, que foi digamos assim, o milagre, né? O milagre derradeiro para que as autoridades judias estabelecessem a prisão e morte, né, e julgamento de Jesus. Ok? Glória a Deus. Aqui o pastor vai ler, eu botei, mas eu vou ler João 11, versículo 45 a 57. O pastor vai ler, que é um texto muito... Diz assim, ó: muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Ou seja, os judeus que foram visitar Maria porque o Lázaro estava morto, quando Jesus ressuscitou Lázaro, creram nele. Outros, porém, foram ter com os fariseus e lhes contaram dos feitos que Jesus fizera. Tá vendo? Uns creram, já outros já foram lá falar para os fariseus de novo, dizendo, o homem voltou, né? Tu vê, olha só como... Então, os principais sacerdotes fariseus convocaram o sinédrio e disseram: que estamos fazendo, uma vez que este homem opera muitos sinais? Se o deixarmos assim, todos crerão nele. Depois virão os romanos e tomarão não só o nosso lugar, mas a nossa própria nação. Caifás, porém, um dentre eles, sumo sacerdote, naquele ano, advertiu, dizendo: vós nada sabeis, nem considerais que vos convém que morra um só homem pelo povo, e que não venha a perecer toda a nação. Olha só, isso também é fantástico que João escreve. Desde aquele dia, e não somente pela nação, mas também para reunir em um só corpo os filhos de Deus que andam dispersos. Olha o que Caifás falou. Desde aquele dia, então, resolveram matá-lo. De sorte que Jesus já não andava publicamente entre os judeus, mas retirou-se para uma região vizinha ao deserto, para uma cidade chamada Efraim, e ali permaneceu com os discípulos. Estava próxima a Páscoa dos judeus, e muitos daquela região subiram para Jerusalém antes da Páscoa para se purificarem. Lá procuraram Jesus, e estando eles no templo, diziam uns aos outros: que vos parece? Não virá ele à festa? Ora, os principais sacerdotes e os fariseus tinham dado ordem para que, se alguém soubesse onde ele estava, denunciá-lo a fim de o prenderem. Amém? Então, aqui a gente já está chegando na Páscoa, eles já estão em função, né? Em função desse milagre, né? Ou seja, a gente viu que em função desse milagre, eles já começaram a articular já a prisão, né, de Jesus. João 45, 57, a gente vai chegar lá na frente daqui a pouco. Amém? Continuamos. Betânia, continuando no versículo 1, né? Betânia, que era a aldeia onde Marta e Maria moravam, e Lázaro. Essa Betânia ficava ao lado leste do Monte das Oliveiras. Isso aqui é interessante também a gente saber, já que nós estamos estudando, né? Betânia. Essa Betânia aí ficava ao lado leste do Monte da Oliveira, ou seja, ela ficava a mais ou menos 2 ou 3 quilômetros de Jerusalém. Então ela ficava próxima de Jerusalém. Lá em João, capítulo 1, versículo 28, também falamos de uma Betânia. Só que essa Betânia não é essa mesma Betânia aí. Amém? Então aquela Betânia fica mais próximo à Galileia, mais acima, né, na Galileia. E essa Betânia, onde a aldeia de Marta e Maria morava, né, a aldeia de Marta e Maria, essa ficava a 2 ou 3 quilômetros de Jerusalém, numa região mais alta, meio que perto, subindo para Jericó. Amém? Então ficava nas cercanias, né? Ali nas cercanias de Jerusalém. Capítulo 11, 18, assim: olha, Betânia estava a cerca de 15 estádios perto de Jerusalém. Amém? Aí o pastor botou mais uma informação aqui. Deixa eu ver. O pastor botou mais uma informaçãozinha. Aqui, ó, Betânia. Betânia. Eu botei um mapinha aqui, em vermelho, aqui eu acho que vai dar para nós ver, tá Jerusalém, tá vendo? Eu botei uma setinha aqui, Jerusalém,
E a outra Betânia, né, de João 1, capítulo 28, está aqui em cima, ó, perto da Galileia, do mar da Galileia, na região de Betsaida, tá Tiberíades, né? Aqui está Cafarnaum também. Então aqui perto, aqui está essa outra Betânia, está por aqui, ó. Algumas traduções talvez a tua Bíblia, ela esteja, João 28, como Betabara. Então algumas traduções trazem essa cidade como sendo Betabara. Tá vendo, ó? Betabara. Ó, em João 1,28, eu botei aqui do lado, diz assim, ó, essas coisas aconteceram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. Então, essa Betânia ou Betabara não é a mesma Betânia onde Jesus agora está. Essa Betânia onde Jesus está ficava muito perto de Jerusalém. Amém? Ah, pastor, mas por que essa informação é importante? É importante porque vocês lembram que nós terminamos o capítulo 9, Jesus, os caras de Jerusalém querendo pegar e matar Jesus, e Jesus saindo com seus discípulos para uma região distante? Agora o que acontece? Betânia está do lado de Jerusalém. Então Jesus, ou seja, ele está voltando para a zona de conflito. Entende? Por isso que é importante a gente ressaltar isso. Porque agora, Marta e Maria, eles moravam muito perto de Jerusalém. Entende? E Jesus estava agora, em função do Lázaro estar doente, depois de ter morrido, Jesus voltou para perto da zona de conflito. Amém? Por isso que é importante a gente ter essa noção de mapa, né? Não é a mesma cidade, é uma cidade diferente. Glória a Deus, voltamos aqui. Aqui o pastor botou outra mapinha aqui, ó, só para dizer, ó, Jerusalém, Betânia, tá ali, ó, Bethany, em inglês, né? Bethany, ó, Jerusalém e Betânia bem pertinho do outro, tá? Glória a Deus. É só para a gente saber, para a gente olhar no mapa, para ficar bonito, para ficar um negócio bem legal, bem bonitão. Deus é bom demais, tá bom? É isso aí, estudando, show de bola. Vamos lá, Betânia, o pastor já falou, era considerada uma aldeia, né? Nós vamos falar mais na frente, mas muito provavelmente todos os estudiosos, eles falam que Marta, Maria e Lázaro eram uma família muito assim, proeminente, né? Eu vou ler depois, era uma família muito próspera, tudo indica, todos os estudos dizem isso, que muito provavelmente, né, eles eram uma família muito próspera, porque quando Lázaro morreu, os judeus foram lá, né, foram até Betânia, né, o povo afluiu ali para Betânia para confortar a família enlutada. Isso dá uma característica que era uma família muito próspera, proeminente, né, ou seja, tinha expressão na região. Amém? Tá bom, gente? Vamos continuar um pouquinho mais? Glória a Deus. Vamos lá. Continuamos. Deixa o pastor aqui. Capítulo 1 ainda. Maria e Marta. Essa é a primeira vez que essa família é mencionada em João, né? E João relatou a história de Maria ungindo os pés no capítulo 12. Então, lá no capítulo 12, depois a gente vai ver aqui no versículo 2, João fala isso, o apóstolo João. Que essa Maria aí é a mesma Maria que lá no capítulo 12 ungiu os pés de Jesus, né? Jesus estava numa casa e Maria ungiu os pés. Então essa é a mesma Maria que ungiu os pés dele. João, ali no versículo 12, João já vai falar sobre isso. Ó, tá aqui, ó. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com os seus cabelos. Amém? Continuamos. Glória a Deus. A minha fotinha ficou ali na frente, ali, né? Eu acho que agora deu, né? Amém? Com os seus cabelos. Glória a Deus. Continuamos. Versículo 3. O versículo 3 diz assim: mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Está enfermo aquele a quem amas. Ou seja, mandar dizer a Jesus pela indicação de Jesus, a mensagem demorou, né, pela indicação onde Jesus estava. Quando a palavra diz, mandaram avisar Jesus. Por onde Jesus estava, que a gente viu no mapa, a pessoa para chegar lá, ela demorou mais ou menos um dia. Segundo os estudos, mais ou menos um dia
para chegar lá, tá? Dizendo que o Lázaro estava enfermo um dia. Certamente, né? Certamente, quando essa pessoa chegou lá para avisar Jesus que Lázaro estava enfermo, muito provavelmente, os estudiosos dizem que Jesus, já pela sua onisciência, já sabia que ele tinha morrido. Entende? Já sabia que ele tinha morrido. Então, quando ele chegou para avisar, muito provavelmente ele já estava morto. Por que a gente diz isso? Ó, eu até botei, ele já tinha morrido antes do mensageiro chegar a Jesus. Agora, por que muito provavelmente ele tinha morrido? Porque é o seguinte, ó, a indicação foi de que ele estava morto há 4 dias. Amém? Então, quando chegou lá, Marta disse, olha, Jesus já faz 4 dias que ele está morto e está cheira mal. Amém. Jesus demorou 2 dias para ir, né? Então, 4 menos 2, né, sobra 2. Jesus demorou 1 dia de caminhada. Entende? E 1 dia para receber a mensagem. Então, muito provavelmente, enquanto o cara estava vindo, ele já morreu. Porque Jesus ficou mais 2 dias e Jesus voltou 1 dia caminhando. Então, ele demorou aí 4 dias. Ou seja, pelas contas, né? Pelas contas, quando ele chegou e Jesus já sabia, pela onisciência de Jesus, Jesus já sabia que, ao receber aquela mensagem que ele estava enfermo, né? Ele tinha morrido. Amém? Que ele já estava morto. O Senhor está enfermo, aquele quem ama, aquele é quem amas, né? Eu fiz uma observação aqui, porque encontrei algumas observações ali. Essa frase era um indício tocante da amizade profunda e do amor, né? Jesus, porque tudo indica que Jesus amava muito aquela família, né? Tanto Marta, Maria e Lázaro, porque Jesus era meio que um QG de Jesus, quando ele estava naquela região ali da Judéia, era meio um QG, Jesus ficava muito à vontade ali com Marta e Maria e Lázaro. Então, e aqui, né, João, ele deixa isso claro, né? A quem amas, né? Então, o próprio João, por ser uma testemunha ocular, né, dessa relação que Jesus tinha com os 3, com essa família, né? João, ele deixa claro que realmente Jesus amava a Lázaro, aquele que estava morto. O versículo 4, continuamos o versículo 4, diz assim: Ao receber a notícia, disse Jesus, essa enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Amém? Então, ao receber a notícia, ele disse, essa enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ele glorificado. Agora, presta atenção, o pastor também botou aqui uma observação. Quando a gente fala na igreja, é para a glória, Senhor, vem com tua glória, manifesta a tua glória, né? Sabe, às vezes a gente tem alguns jargões, algumas palavras, né? E às vezes a gente meio que pode ter gente que não, pastor, mas eu não consigo entender a amplitude dessa palavra glória. O que é glória? Então o pastor já botou aqui para ti também. Ó, mostre sim a sua glória. O que é glória? Glória significa, acompanha lá com o pastor, esplendor, poder majestoso, fama. Deixa o pastor botar aqui. Ó, maior. Poder majestoso, fama. Então, esplendor, poder majestoso, glória significa fama, né? Presença radiante de Deus aguardando nos céus que creem. Refere-se à presença visível de Deus no meio do seu povo. Isso que é glória. Amém? O que é glória? É esplendor, né? Então, para que manifeste a glória de Deus, né? E sim para a glória, ou seja, e sim para o esplendor de Deus, e sim para o poder majestoso de Deus, e sim para Deus ser exaltado, e sim para Deus ser, sabe, reconhecido e reverenciado. Amém? Então isso que significa glória. Isso que significa glória. Isso que significa a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ele glorificado. A glorificação do Filho por meio da ressurreição de Lázaro. Amém? Continuamos. Versículo 5. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Viu como João ele enfatiza isso, né? E João, lembrando que é testemunha ocular, né, disso tudo. João estava lá, ele viu. E ele realmente escreveu que ele amava Jesus, Marta, a sua irmã, que era Maria, né, e a Lázaro.
Ou seja, aí também Jesus aqui, Lázaro, né? Lázaro não, João, ele também deixa essas referências de amor. Jesus amava Lázaro, a quem ele ama. Jesus amava... Por que ele deixa claro, né, essas referências de amor, dessa relação de amor que Jesus tinha por essa família? Para evidenciar, né, que embora ele tivesse tanto amor por elas, né? Embora ele tivesse tanto amor por essa família, o fato de ele não ir na hora que recebeu a mensagem, né? O fato de ele não ir na hora que ele recebeu a mensagem prova que ele não foi porque na dor daquela família ele ia trabalhar a fé, entende? Delas. Ou seja, ele ia aumentar a fé, porque ele sabia que estava doendo, ele sabia que eles ficaram tristes, eles sabiam, sabe, tanto é que Jesus chorou, eles sabiam tudo isso, ele sabia, né? Só que através do ato manifesto de Jesus em ressuscitar Lázaro, isso iria edificar a fé, isso é uma prova de amor do Senhor para com aquela família, entende? Então Jesus realmente amava demais aquela família, amava por demais, e Jesus, fazendo o que fez, ele edificou a fé daquela família na pessoa do Cristo. Isso foi um ato de amor. Quando, pois, versículo 6, quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias, né, no lugar onde estava. Então, ele soube a informação, ficou mais 2 dias, isso a gente já sabe, né? Ainda se demorou 2 dias. A decisão de demorar 2 dias não causou a morte de Lázaro. Como Maria e Marta disseram, Senhor, se tu tivesse aqui, ele não tinha morrido, né? Elas falaram, né? Se tu tivesse aqui, ele não tinha morrido. Porque, é claro, elas conhecendo ele, se ele tivesse lá, ele ia curar, né? Ele ia curar, entende? Então, se tu tivesse aqui, ele não teria morrido. Mas a decisão de não ir, isso não causou a morte de Lázaro. Ele já sabia que ele já estava morto. Existem aqui 2 faces, né, 2 linhas de estudo, o pastor botou aí também, né, para você acompanhar, para você. Existem 2 linhas de estudo referente a essa demora, tá? O pastor botou as 2 para ti também conhecer. A primeira é pelo amor que Jesus tinha pela família. Jesus, ao ressuscitar Lázaro, fortaleceu grandemente a fé nele, o pastor já falou. E a segunda, a demora também garantiu que Lázaro estivesse morto um tempo suficiente para que ninguém interpretasse erroneamente o milagre como fraude ou um simples reavivamento. Então Jesus ele esperou para trabalhar a fé da Marta e Maria, né, para trabalhar a fé daquela família, e depois também ele esperou para que desse todo o prazo, entende? Dizer assim, não, ele ressuscitou porque foi um reavivamento, não, ele realmente estava morto, fedendo, né, se decompondo, 4 dias enterrado, então não tinha como, foi algo realmente sobrenatural. Versículo 7. Depois disse aos seus discípulos, vamos outra vez para a Judéia. Vamos outra vez para a Judéia. Os discípulos se deram conta da animosidade dos judeus para com Jesus. Entende? Quando ele disse, vamos voltar para a Judéia, os discípulos ficaram aterrorizados. Complicou para nós, deu ruim. Deu ruim. E seu retorno poderia ressuscitar na morte de Jesus. E deles, porque vamos ver o que Tomé disse. Disseram os discípulos, mestre, que é isso? Tem certeza, mestre? Será? Disseram os discípulos, mestre, ainda agora o judeu procurou apedrejar-te, e tu voltas para lá? Esse ainda agora, aqui eles estão fazendo uma referência, do final do versículo do capítulo 10, que eles estavam, digamos assim, 1 mês, porque faz 3 meses e meio, então no período aí, menos de 4 meses, com certeza, ainda agora você estava querendo te matar para voltar para lá, esse ainda agora faz a referência, à festa da dedicação, que apareceu no capítulo 10, versículo 31 a 39, e os eventos do capítulo 11 teriam acontecido um tempo depois, Os eventos do capítulo 11 teriam acontecido um tempo antes, tá?
Então, assim, isso que ele estava vendo um tempo depois ali da festa da dedicação, então é questão de meses, 2, 3 meses, né? Ele estava, por isso que os discípulos falaram isso para ele, mestre, né? Aí, continuando no versículo 9, respondeu Jesus: não são as horas do dia, não são 12 as horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Aí o versículo 9 conecta, né? No versículo 10, mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Tá? Na luz, isso aqui ele faz aí Jesus aqui ele faz uma jogada assim, né? Entre ele fala sobre natural e espiritual. Então, fazendo, no natural, andar de dia, né? Naturalmente. São 12 horas à luz do dia. Então, naturalmente, anda-se de dia para não tropeçar, porque à noite se tropeça. Mas espiritualmente ele estava dizendo assim: é necessário andar agora, fazer a obra agora, executar a obra agora enquanto há luz, ou seja, eu estou aqui, né? Enquanto eu estou com vocês, eu sou a segurança de vocês, né? Então façam o trabalho de vocês enquanto eu estou junto. Porque eu sou a segurança. E eu faço enquanto estou aqui na terra, porque durante o dia, para que, seja executado o propósito que o meu Pai tem para mim. Então, mais ou menos, Jesus estava fazendo aí uma ligação entre o natural e o espiritual. Amém? Aí o pastor escreveu, na luz as pessoas faziam o seu trabalho com segurança. Ele era a luz, Jesus era a luz que dava essa segurança. Quando a escuridão chegava, eles paravam. Jesus aqui estava dizendo que enquanto o filho estava realizando a vontade do Pai, estava trabalhando a luz. E isso dava segurança. Contraponto com o período de treva, noite, quando da sua morte, né? E pelos desígnios de Deus, ele tropeçaria na morte. Jesus estava dizendo que enquanto estivesse na terra, fazendo a vontade do Pai, ele estaria seguro e completaria seguramente o propósito do Pai na terra. Amém? Então ele estava dizendo isso, olha, eu sou a luz, então enquanto nós caminhamos na luz, né, nós estamos aqui seguindo em segurança, cumprindo o propósito do Pai na terra. Amém? O versículo 10, né, eu já conectei ali, mas se andar de noite tropeça, porque nele não há luz. O versículo 11, aí a gente vai parar aqui, deu o nosso tempo. Na terça-feira a gente fala do versículo 11, porque no versículo 11 tem um detalhe que é uma doutrina. E aí nós vamos falar, porque isso vai demorar um pouquinho, essa doutrina do sono, né? Na verdade, o capítulo 11 e 12. O capítulo 11 e 12, ele fala, quando Jesus ele fala assim, o nosso amigo Lázaro adormeceu, no versículo 11, esse adormeceu, os discípulos interpretaram, né, como seria lá, eles chamam do sono, eles chamam da doutrina do sono. Então isso o pastor precisa parar, né, e explicar depois isso vai um tempinho, para nós falar um pouquinho sobre essa doutrina do sono, a qual os discípulos estavam se referindo aqui. Amém? Onde é que está? O pastor escreveu aqui, Aqui, o repouso do sono. Tá vendo? Capítulo 10, 11, 12, 13, Aqui está no 13, falar do repouso do sono. E aí, em cima desse versículo, existe uma doutrina chamada a doutrina do sono da alma, né? Então aí por isso que isso vai tempo para a gente falar um pouquinho sobre essa doutrina do sono da alma. Por quê? Essa doutrina do sono da alma é uma doutrina falada pela Testemunha de Jeová e pelo Adventista do Sétimo Dia. Então é uma doutrina que eles pegam muito forte nisso, né, falando sobre o final da vida. Eles usam essa doutrina, né? E aqui, biblicamente, a gente vai estudar biblicamente que essa doutrina não pode, esses versículos, não pode ser usado, entende? Como base de uma doutrina do sono da alma, entendeu? Então nós vamos, aí doutrina a gente vai, porque se a gente aprende isso, quando a gente ouvir alguma coisa assim, mas irmão, mas a gente morre, a gente fica no sono, e depois, não, mas na Bíblia não está escrito isso, na Bíblia está escrito, entendeu? Então, por isso que a gente vai gastar um tempo maior na semana que vem
falando um pouquinho sobre essa doutrina do sono, né, que é o 11, 12 e 13, que é o repouso do sono, a doutrina do sono da alma. Por isso que aqui vai um tempinho maior e a gente já está no nosso tempo, né, para nós não estourar o nosso tempo. Amém, queridos? Foi bênção? Por enquanto é isso. Espero ter ajudado um pouco aí, né, no crescimento de cada um. Espero ter contribuído no crescimento, né, de cada um dos senhores, meus irmãos em Cristo, filhos amados, né, comunidade que eu amo, que nós amamos. Obrigado pelo tempo de cada um, né, estar aí conosco. Espero ter realmente ajudado, espero ter contribuído um pouquinho mais, né, na compreensão, né, da palavra, né, de Deus. Amém, queridos? Vamos orar? Meu Deus, nós oramos e te damos graças, Senhor, por esse tempo, por esse aprendizado. Nós somos gratos a ti, Senhor Jesus. Muito obrigado pelo teu amor, muito obrigado, Pai amado, pelo teu cuidado sobre as nossas vidas, por tudo o que o Senhor tem feito sobre nós. Pai, nós te agradecemos, Pai, imensamente, Deus. Nós te damos graças no nome de Jesus. Que esse ensinamento, Pai amado, possa ser sementes em nossos corações, Senhor. Pai, muito obrigado pela tua vida. Muito obrigado, Pai amado, pela tua palavra. E que nós possamos, como Lázaro, todos os dias ressuscitar. Ressuscitar para a vida, ressuscitar para o amor, ressuscitar para o propósito. Que nós possamos ser como Marta, Maria e Lázaro, um lugar onde o Senhor gosta de estar. Possamos ser, Pai, como a família deles, um lugar onde o Senhor se sinta bem, um lugar onde o Senhor se sinta amado, um lugar, Pai amado, onde o Senhor possa dizer, eu verdadeiramente amo aquele lugar, amo estar naquele lugar. Nos ensina, Senhor, a ser assim, no nome de Jesus. Amém, queridos? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Glória a Deus, até terça-feira que vem. Beijo! Ó, pessoal, estamos aqui no terreno nosso. Vai, ó, como ele já está bonito, ó. Olha como ele já está bonito. Quase tudo aterrado. Olha. Deus é bom, viu? Ah, que massa. Mas, ó, esse é o nosso terreno.